Bom, lá vamos falar de resposta para uma pergunta. Recebi uma pergunta muito legal, que foi: constelações ajuda a blindar a mente? Veja, eu vou falar bem rapidinho, na verdade, eu vou trazer um exemplo prático para que haja essa compreensão de forma mais estruturada e simples, né, na verdade. Porque é o seguinte, respondendo a pergunta, né, constelação não ajuda a blindar a mente. No entanto, uma mente blindada, quando a gente está trazendo que uma mente blindada é uma mente que está buscando a autopercepção das suas sensações, dos seus sentimentos, está buscando fazer uma autorregulação, está buscando não controlar a emoção nem sensação, mas perceber, validar e ver que resposta dar da melhor forma possível para aquela situação. Então, essa mente, a gente pode dizer que essa mente em processo de blindagem, né, em processo de autorregulação, de se perceber, tudo isso é um processo de autoconhecimento. A gente vai estar mais segura, mais tranquila e mais em paz, sem sofrer tanto com esses desafios da vida, sem sofrer tanto com as demandas que as coisas nos colocam, que é para isso que geralmente a gente quer blindar a mente, quando a gente tiver uma melhor percepção da gente mesmo. Quando você tiver uma percepção melhor de você, se conhecer, se amar, esquecer essas questões de perfeição e estar inteira, percebendo-se com toda a sua integridade do seu ser, aí você vai estar entrando em um processo de equilíbrio pessoal, de blindagem da mente. Então, nesse sentido, a constelação ela não vai ajudar a isso. A constelação ela é uma ferramenta poderosíssima, sim, para trazer luz para uma determinada situação onde os recursos que você tinha, você não conseguiu trazer solução. Então, ela faz luz. Depois de ela fazer luz sobre determinada situação, as coisas não se resolvem assim magicamente. A gente precisa usar uma nova postura. E a gente usa uma nova postura com base nessas premissas, ou nessa inteligência sistêmica, ou nessas leis sistêmicas que são a base do trabalho da constelação. Tá? Porque constelação, quando a gente trabalha de uma forma diagnóstica, a pessoa traz uma situação e a gente vê a situação. Depois aquela constelação ela é encerrada e a partir dali a pessoa que viu o que precisava ver, não é o que ela quer ver, o que precisa ser visto, gera-se uma nova postura e para isso ela recebe informações sobre essas leis, esses princípios sistêmicos e aí sim, uma mente blindada, ou seja, uma mente que está tendo esse discernimento, esse senso crítico, uma mente que está sendo trabalhada, vai favorecer que a constelação seja mais eficaz, tá? Eficaz no sentido posterior, ou seja, enquanto a constelação está acontecendo, há uma liberdade. Existe ali um movimento que quem participa das constelações aqui compreende, e eu não vou entrar em detalhes a esse respeito, mas apenas respondendo essa pergunta, o que vai ajudar nesse processo, se a gente quer levar em conta essa questão da blindagem da mente, é você ter essa informação sobre essas leis, esses princípios sistêmicos que regem a constelação, que são basicamente 3 leis: pertencimento, ordem e equilíbrio, né? Então, com base nisso, a gente observa os movimentos dentro do sistema familiar. Por exemplo, alguém que me procurou porque estava sentindo muita raiva da mãe, dos primos, dos irmãos. Ela não sabia mais o que fazer, ela estava se sentindo cansada e sobrecarregada, mas ela não conseguia externalizar isso. Achava que precisava estar onde estava, ela achava que iria se sentir muito culpada se parasse de fazer o que estava fazendo. Uma pessoa entre 30 e 40 anos que tinha uma demanda de trabalho, morava ainda com a família. A mãe tinha passado por um processo de depressão. O padrasto era quem acompanhava ali mais ou menos de perto e ela estava sobrecarregada e com muita raiva e irritação, não sabia mais o que fazer, isso estava piorando as relações dela de trabalho, isso estava fazendo com que ela não tivesse mais foco para estudar, para ler, para nada.
Então, o que aconteceu? Então, ela pensou em constelação, falou assim, eu não sei o que eu posso fazer nessa situação, talvez a constelação seja a solução. Então, para poder fazer uma constelação comigo, né, eu trago a pessoa primeiro para ela ter esse entendimento do que é. E principalmente o entendimento sobre essas leis, né, esses princípios sistêmicos, tá, nos quais tudo se embasa. Porque muitas vezes apenas com essa informação já há uma organização. Porque a constelação em si ela também é uma ferramenta poderosíssima para corrigir essa imagem. Corrigir essa imagem do nosso lugar dentro do nosso sistema. Que é quando a gente entra com essa questão da ordem, né, da hierarquia. Quem veio primeiro? Qual é o seu lugar? Então, pai e mãe vêm primeiro, depois vêm os filhos. Avós vêm antes dos pais, né, depois vêm os filhos ou os netos. Então, nesse sentido, o que estava acontecendo? Que ela se tocou na hora que a gente estava conversando, eu passando para ela isso, foi fazendo sentido para ela. E a gente sempre fala, experimenta, não é uma coisa impositiva, simplesmente é assim, você pode experimentar. Então, ela estava como se, ela percebeu que onde ela estava, ela não estava no lugar de filha, como se ela tivesse no lugar de mãe, da própria mãe, mãe dos irmãos, né? Mãe dos primos que estavam junto com ela, tinha uma tia também que morava junto, é como se fosse assim, um pacote completo. Ela ficou sendo a matriarca, totalmente deslocada, porque aí ela começou a perceber que a sobrecarga era que ela não estava conseguindo dividir. E já que ela estava ali demandando tudo sozinha, ela estava centralizando, é como se estivesse confortável para todo mundo, né? De uma certa forma. É como se o sistema ele se autorregula. Uma autorregulação do sistema não significa paz, amor, alegria. Significa que o sistema se autorregula, tá? Da forma como ele conseguir. É o que a gente chama do movimento do amor cego. Então, só passar essas informações sem haver uma necessidade de se abrir uma constelação, essa cliente ela já assentou-se, né? Ela já, puxa, estou começando a entender, estou começando a perceber. E ela foi gerando um movimento diferente, ela foi descentralizando, ela foi se colocando no lugar de filha, no lugar de sobrinha, no lugar de irmã, no lugar de prima. E aí as coisas foram se autorregulando naturalmente. Depois de um mês, mais ou menos, ela já estava com outra demanda. Impressionante a questão da raiva. No terceiro dia, depois dessa conversa, né, onde a gente expôs essas questões dessas leis e princípios sistêmicos, dessa questão da ordem, da hierarquia, por que ela estava se sentindo tão culpada? Ela não tinha responsabilidade de mãe sobre os irmãos. Ela poderia ajudar a cuidar como irmã, e ela poderia cuidar da mãe como filha, não como a mãe da mãe, né? Isso é uma questão de postura interna. A gente não quer ser mãe da mãe, mas a nossa postura nos leva para esse lugar. Então, é muito interessante isso. As constelações, elas são uma ferramenta poderosa para que a gente consiga enxergar algo que a gente não está conseguindo ver, fazer luz sobre alguma coisa e trazer uma solução que posteriormente a gente vai ajustando aqui dentro da gente, né? Você vai ajustando dentro de você uma nova postura, uma nova forma de caminhar. É uma nova intenção que você se apropria. E é isso que faz toda a diferença nessa sensação de apaziguamento e de leveza que você pode ter depois de entrar em contato com esses princípios e com essas leis sistêmicas, basicamente, compreender como é que a coisa se autorregula, né, a partir dessas três leis, pertencimento, ordem e equilíbrio. E nesse sentido, fazer valer o uso, né, fazer uso dessa informação, fazer com que essa informação se transforme num conhecimento, que você use isso e que você faça com sabedoria, ou seja, em prol e benefício de algo maior, porque quando a gente mexeu, né, digamos assim, nesse único elemento do sistema que era ela, o sistema se autorregulou. Quando ela foi para o lugar de filha, a coisa foi se organizando de uma outra forma, trazendo o apaziguamento para ela. E aí o que eu estava dizendo era que no terceiro dia, basicamente, ele seria impressionante. A raiva foi embora, não tenho mais raiva. Eu tô no meu lugar. Tem, assim, algumas coisas ainda que eu tô organizando, né? Porque você vai desapegando de uma postura e entrando em outra, né? Mas, assim, é isso, tá? Então, constelação, e você pode usar para blindar a mente, né? Nesse sentido dessa blindagem da mente ser um processo
de autoconhecimento. Então, você tem o mentoring, né, que faz uma ampliação da tua visão. Aí sim, você vai tirar as lentes, né, porque o processo de se perceber, de se ver, de se autorregular, é um dimensionamento que você faz com você. Ou seja, eu estou me vendo, me dimensionando, eu aprendo a me regular. Então, é um trabalho de mentoring, ajuda na blindagem da mente. E um trabalho de terapia também, um trabalho terapêutico, onde você vai cada vez mais buscar em você elementos que te apaziguem, né? Que façam você ter melhores respostas frente aos desafios da tua vida. Então, todo o processo de autoconhecimento, ele é trabalhoso, mas é muito compensatório, sabe? Porque é aquela velha questão, né? A gente quer paz, alegria, felicidade, a gente quer ter bem-estar, mas tudo isso passa por um processo de você reconhecer você, né, suas próprias necessidades, quem você é, o que de verdade você precisa, né? E para isso a gente precisa muitas vezes de uma ajuda salutar, uma parceria, tá? Então eu trabalho dessa forma, eu trabalho fazendo uma parceria nesse sentido, onde você faz essa tua blindagem da mente através desse processo de autoconhecimento. E as constelações, elas são uma ferramenta, né? Uma ferramenta importantíssima para que a gente possa enxergar algo e aí sim, com o uso dessa inteligência sistêmica, desses princípios que regem essa constelação e que regem a nossa vida, a gente poder também, essa informação dessas 3 leis podem sim nos ajudar e nos nortear para um processo mais profundo de conhecimento de você mesmo, né? Um processo mais profundo no seu autoconhecimento. Então, eu espero ter respondido. Se você ainda tiver dúvida, você que fez a pergunta, ou para qualquer outra pessoa, se não ficou claro alguma coisa, em outro momento a gente conversa mais sobre constelações. Tem muita gente boa falando de constelações por aí. Mas é preciso ter cuidado, porque ela não é uma coisa mágica, né? Uma panaceia assim, que resolve tudo. Não. Depende de você gerar uma nova postura. A constelação te mostra algo que você precisa ver. Depois disso, é importante você gerar um movimento externo, assim, algo que você faça diferente. Porque a gente tem as nossas sinapses, os nossos circuitos neurais aqui viciados. Se a gente não entrar com a nova informação e uma nova forma de funcionar, a gente vai achar, a constelação não funciona. Não é constelação que não funciona. É às vezes a gente vê e não fazer por onde aquela informação, ter um desaguar novo, né? Um novo caminho e um novo rumo, tá bom? Então, é isso. Um grande abraço, um beijo de luz para você.